Hoje, o Café com Cassundé vai entrevistar Alan Miranda, vereador por 3 mandatos, pai atípico, casado, criado e nascido na cidade de Barueri. Sua trajetória política é pautada na defesa e da inclusão de pessoas com deficiência. Pega o seu café, que o bate-papo de hoje é com Alan Miranda, o vereador de Barueri. Fala, vereador. Uma ótima noite, muito obrigado pela sua participação, a sua presença aqui nesse bate-papo e fico feliz em te receber aqui. Muito obrigado pela oportunidade, boa noite a todos. Vai ser um bate-papo muito gostoso, muito bom, principalmente porque tem café e eu gosto de café, viu, Cassundé? Então vai ser uma prova legal aqui, esse bate-papo, e a ideia é a gente conhecer um pouquinho mais de quem é o Alan Miranda, pai atípico, vai falar um pouquinho sobre a sua vida, a sua história. E para darmos início, queremos saber quem é o Alan Miranda fora da Câmara de Vereadores. O que ele faz, o que ele gosta e como começou a sua trajetória na política. Bom, novamente boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Meu amigo Cassundé, né, sempre trabalhando aí, levando notícia, levando entretenimento para as pessoas. É uma honra estar aqui. O Cassundé, o Alan Miranda, fora da Câmara, ele é praticamente igual dentro da Câmara, sabe? Eu não tenho muita máscara, eu sou aquilo que você vê mesmo, sabe? Um pai atípico, né? Quando a gente fala pai atípico, eu tenho uma criança com autismo, e a gente chama de pai atípico. Tenho um outro filho também de 22 anos, casado pela segunda vez, sou raiz da cidade de Barueri, nasci em Barueri e entrei na política através do meu pai, que saiu candidato em 96 e de lá para cá, né, entrou na veia, despertou. Bichinho picou. Surgiu a vontade de entrar na política e aí a gente começou essa trajetória aí. Eu fui ajudando meu pai não conseguiu. E a partir de 2000 eu fui assessor de um vereador, depois assessor de outro, sempre sendo assessor. Então a minha vida política, ela se confunde com a minha vida pessoal. Legal. Você é vereador pelo 3º mandato lá na cidade de Barueri. Queria que você falasse um pouquinho, Alan, quais são as principais dificuldades que um vereador encontra? A cidade de Barueri é uma cidade grande, né? Tem uma população até numerosa, mas quais são as dificuldades de você como vereador encontrar na cidade? Então, Barueri é uma cidade muito rica, né? Tem um orçamento muito vultuoso, muito bom, porém eu falo que Barueri é uma cidade populosa já, né? Tem uma superpopulação, porque lá é pequeno, né? O território é pequeno, 62 quilômetros quadrados para 340 mil habitantes aproximadamente. Então, né, existe já uma superpopulação. A dificuldade lá que a gente encontra, na verdade, é a execução das leis. A gente faz leis, a gente promove as leis, a gente homologa, deixa tudo certinho, mas para executar, quem teria que executar, não executa, sabe? Então essa é a maior dificuldade, assim, ao meu ver, dos mandatos, né? As leis são muito boas. Eu tenho 54 leis. 54? 54 leis, né? Em 3 mandatos. E leis boas, leis, sabe? Não é só nome de rua, nome de praça, não. São leis... Políticas públicas, né? Políticas públicas que realmente transformam a vida das pessoas, se funcionassem direito, né, se fossem executadas da maneira que elas estão escritas. E você falou sobre projeto de leis, eu não sabia dessa informação, de 54 projetos de leis como vereador. Isso. Mas você tem uma ligação, uma atuação muito forte dentro da causa do autismo. Isso. Né? Falou aqui, pai atípico. De onde... Acredito que a identificação veio por passar na pele, né? Essas necessidades de um pai atípico. Tem alguma lei que você acha mais importante ou que agregue ou que entregue de verdade assim ações, benefícios para quem necessita, nesse caso aí, de um acompanhamento?
São 14 leis voltadas só para o autismo. Dessas 54 leis que eu tenho, são 14 leis só para o autismo. E olha que engraçado, o Cassundé. Não foi só por sentir na pele. Olha como são as coisas. No ano de 2019, eu tenho uma assessora que tem um filho autista. E o autismo, para mim, naquela época, eu não conhecia mesmo. Para mim era... eu até brinco, falo o TEA, né, que fala transtorno do espectro autista. O TEA, para mim, era o TEA, o chá em inglês. Sim. Eu mal conhecia. E ela começou a me contar sobre o TEA, sobre as dificuldades de uma mãe atípica levar seus filhos na terapia, levava num fono em um bairro, levava num psicólogo em outro, levava em TO em outro. E aí eu falei para ela, poxa, mas por que a gente não cria um centro de referência do autismo? Numa conversa informal entre eu e ela desabafando comigo. E foi a ideia do Centro de Referência do Autismo, que é o CRETEA, hoje em Barueri. Nós fizemos essa indicação e fomos correr atrás disso. Isso no ano de 2019. O filho nasceu em 2019. Mesmo ano. Mesmo ano. A indicação é de março, o meu filho é de abril. E só que assim, quando a criança nasce, como o autismo ele não tem uma cara, não tem um rosto de autista, não existe rosto de autista. Ninguém sabe, né? Então a gente vai vendo a linha do desenvolvimento infantil, a gente vai enxergando, vai percebendo. E aí meu filho vem, a gente descobre que o meu filho é autista. E a partir daquele momento eu percebi que eu não tinha mais uma bandeira, eu tinha uma missão, né? Então aí sim eu comecei a sentir na pele, né? O que é isso? Por que ele parou de falar de um dia para o outro? Como funciona isso? E aí, a partir desse momento, a gente começou a entender o autismo, estudar o autismo, e hoje a gente virou até uma referência do autismo lá na região e, modéstia à parte, aí, até no estado de São Paulo, em relação a políticas públicas. O pessoal vê muito como referência a cidade de Barueri, sim, através do seu mandato, sim, né? Sobre essas ações. Você falou das leis, né? Depois eu tenho que desenrolar das leis, né? Mas você deu uma explicação falando referente o ponto principal. Hoje, em Barueri, por ser uma cidade modelo ou referência nessa causa, como que hoje uma família ela consegue ter essas políticas públicas e usufruir delas na cidade, Alan? O Cassundé é assim, cara. O autismo ele é algo muito complexo, tá? E ele é gigantesco. Hoje, só para você ter uma ideia, a cada 31 pessoas que nascem no mundo, um é autista. Então, se você levar esse número para a cidade de Barueri, nós temos aí mais ou menos diagnosticados e em investigação, um número aí aproximado a 10 mil pessoas. Caramba. Dentro do TEA. Então, cara, cadê as políticas públicas para isso? Onde estavam? Quem lutavam a favor dessas políticas públicas eram as mães, então não tinha uma participação política, não tinha uma participação profissional. Hoje, só para você ter uma ideia, só temos um neuro na cidade de Barueri, pediatra, né? Que faz a avaliação, né? Que vai, no final, laudar essa criança. Só temos um. Então, hoje não tem profissionais que estudam autismo, não tinha, né? Agora o autismo que tá em evidência e até comercialmente lucrativo pra caramba, né? Com alguns picaretas aí que acabam entrando nesse mercado do autismo, né? Bagunçando a vida de muitas famílias, né? Mexendo com a esperança de muitas famílias, mas ainda não tem no setor público um preparo, tá? Adequado. E nós colocamos, a partir desse momento que eu te contei, de 2019 até hoje, nós colocamos na cidade de Barueri o autismo em evidência. O Centro de Referência do Autismo, ele existe hoje e cuida de 600 crianças. Foi um projeto meu, desenhado por mim e por uma outra neuro, a doutora Valquíria, e tá atendendo, mas é insuficiente pelo tamanho da demanda ainda. Eu não falo, você vivencia muito a cidade de Barueri, né? Vereador, sim, lá bem atuante.
mas eu falo num geral, assim. Mas você pode trazer em evidência a cidade de Barueri. Hoje, a máquina, a saúde, a educação, as escolas, elas estão preparadas para receber, Alan, uma criança dentro das escolas? Não, eu vou falar em nível Brasil e vou falar em nível Barueri. Não estão, nem nível Brasil. Barueri ainda está engatinhando, tá? E assim, quando a gente fala em autismo, são crianças, são seres humanos que têm as suas limitações, como qualquer ser humano tem também suas limitações. E hoje as políticas públicas são vazias, são pequenas. Como eu disse, hoje as pessoas mais especialistas no autismo são os pais e as mães, tá? Do que os próprios profissionais. Então, hoje a criança, o que a lei fala hoje, por isso que eu falei, o Cassundé, de você fazer a lei e de ela ser cumprida. A lei fala assim, olha, toda criança com autismo devidamente laudada, ela tem o direito de um acompanhante terapêutico dentro da sala de aula, ou um profissional de apoio, ou um professor de inclusão, de acordo com a característica, a gente chama de nível de suporte. De acordo com o nível de suporte, eles têm esse direito. E por que as cidades, por que as escolas não oferecem? Porque não se prepararam, né? Não se prepararam. E aí sobrecarrega o professor da sala de aula, que está lá com 3, 4 crianças autistas, que tem que estar dentro da sala de aula, porque eles falam inclusão. Precisa uma atenção, né? Precisam. Eles falam de inclusão, mas matrícula, só a matrícula não é inclusão. A inclusão ela tem que ser feita com um real apoio, sabe? Porque senão sobrecarrega a pessoa que está dando aula, o professor, né? A criança não aprende, não está incluída, né? Então, falta bastante ainda, tá? Não temos médicos, a fila é gigantesca. Isso na cidade de Barueri, que ainda está à frente, que tem um orçamento gigantesco. Agora a gente imagina em uma cidade, né, que não tem tanta capacidade financeira. Aí é complicado, precisa de mais políticas públicas voltadas a essas ações. Eu acompanho um pouco a sua trajetória, o seu trabalho, e eu vi que ocorreu nesse ano, mas já vem um bom tempo aí, ações realizadas no parque, né, de caminhada. Como que você enxerga isso e vê a questão da população? Porque para muitas pessoas ainda não vivenciam aquilo, mas como que é essa questão, Alan, de você conversar, de você realizar esses atos, né, esses atos oficiais, de mostrar essa bandeira, essa luta, e é algo que já é a inclusão, ela já está na nossa sociedade, né? Exatamente. Como que as pessoas, elas recebem isso? Como que elas enxergam isso? Cassundé, como eu já te disse, antes da minha aparição aí no autismo, mal se falava do autismo na cidade. Eram falas escondidas, eram grupos pequenos. Então a gente colocou o autismo em evidência. Porque, olha, vamos supor, isso aqui, ó. Tem muita gente que olha um carro desse aqui na rua, com esse adesivo na rua, e não sabe do que se trata. Isso aqui é o símbolo mundial do autismo. Então ali tem uma pessoa com autismo ou alguém que é simpatizante da causa, que quer levar a conscientização. Então, por que o autismo ele tem... a gente tem que incluir e tem que conscientizar. Porque diferente de outras síndromes, de outros transtornos, o autismo ele não tem uma cara. Então, uma criança que chega na escola, chega lá com a aparência, entre aspas, normal, típica. Mas ele, dentro do cérebro dele, existem questões que ele não consegue seguir de acordo com a sociedade. E aí, ele vai ser taxado do quê? De bobo, de lerdo, de introspectivo, e vai sofrer bullying na escola, né? Por conta disso, porque ele não consegue seguir os mesmos padrões que a sociedade determinou. Então a gente tem que conscientizar. Eu falo assim, ó, que as pessoas que estão dentro do autismo,
né, que tem filhos, que tem parentes, elas não precisam ser conscientizadas, elas já sabem, já conhecem, já consomem o autismo diariamente. A gente tem que levar o autismo para quem não conhece, sabe? Porque, ó, vou dar um exemplo para você aqui. O meu filho, ele faz terapia todos os dias. Todos os dias. Ele faz fono todos os dias. Ele não fala ainda. Ele tem 7 anos, ele tá aprendendo a falar. Quando ele começar a falar, ele não vai falar corretamente. Ele vai falar enrolado. O que vai acontecer na escolinha dele? Vai sofrer bullying. Uhum. E quando ele sofrer bullying, o que o cérebro dele vai falar? Vai retrair. Poxa, para mim é tão importante isso, mas isso é motivo de gozação dos meus amigos, eu não vou falar mais. Então vai retrair isso. Então, cara, é uma guerra constante, sabe? É algo difícil pra caramba, não é fácil. Não podemos romantizar o autismo. Tem pessoas que romantizam o autismo. Um dia desses eu vi o Mion, lá uma entrevista do Mion falando, eu gosto do meu filho, se o meu filho pudesse vir desse jeito, o autista, eu gostaria que ele viesse desse jeito também. Eu não. Se eu pudesse escolher, falar, olha, um filho autista é um filho típico, não. Eu gostaria de um filho típico. Levar meu filho para jogar bola, não levar ele em clínica todos os dias, entendeu? Mas, assim, é uma luta constante, diária, e são milhares de pessoas que estão envolvidas nessa. Chama a atenção até de muitos picaretas, né? Tanto de políticos, picaretas que querem usar isso como uma bandeira política, porque é muita gente envolvida, e de pessoas que querem fazer do autismo um comércio. E é um comércio muito lucrativo, porque você está mexendo com sonhos, né, cara? Você pega um pai e uma mãe que vendem tudo para o tratamento do seu filho e às vezes não é tratado corretamente. E tem uma diferença muito grande, ó. Você falou da causa aqui, e é um diferencial aqui, ó. Você é político, você é vereador, você é atuante, mas aqui a ideia, que nem eu vejo, não está nem tanto em divulgar o seu nome em si, e sim a causa. Então isso é o diferencial. Existe diferença de política e de politicagem. Exatamente. Né? Então, você é um vereador atuante que tem essa causa. Nós temos na cidade de Carapicuíba, que é de onde eu sou, a Nilda, locutora, que também é uma mãe atípica, né? Tem uma bandeira legal, defende lá. Então, são pessoas que, de fato, vivenciam isso, sabem da dificuldade que é, né? E querem trazer uma política pública, de fato, que possa trazer, de fato, a inclusão e ajudar, né? Então existe muita diferença nisso. O que é uma politicagem e o que é uma política, né? É missão, né? Não é bandeira, é missão, né? Você falou da Nilda, a Nilda me procurou. Igual eu te falei, Cassandé, ali na região de Barueri, a primeira pessoa que levantou essa pauta foi eu. Uhum. Muitas pessoas têm vergonha, sabe, de falar sobre isso. Tem receio, tem medo. Falei, não, pô. Se o meu filho consegue ser tratado, se meu filho tem a oportunidade de evoluir, porque o filho da pessoa que não tem condição financeira de um tratamento que é caríssimo, por que eu não posso criar políticas públicas para que ele também tenha essa esperança, sabe? Então eu levantei essa bandeira. Então as pessoas de Carapicuíba vieram me procurar, a Nilda foi uma delas. Lá de Jandira também, vereadores, de Osasco, ganhamos prêmios aí de atuação lá de Guarulhos e Osasco também, a gente ganhou alguns certificados sobre a nossa luta, sabe? Então eu acabei virando uma referência sem querer ser referência, porque é natural. Sabe? Não é bandeira, eu falo, não é bandeira, é missão. Sim. E a pessoa que tentar levantar essa bandeira e ela não souber do que se trata, ela vai ser engolida pelas mães, pelos pais atípicos, porque os pais, você quer saber de autismo mesmo, você chama um pai atípico aqui. Então você chama um pai, não só um vereador, mas você chama um pai atípico, e é uma pauta que modéstia à parte, a gente domina bem, porque a gente vivencia isso no dia a dia, cara, 24 horas. Boa, bacana. Agora falando um pouquinho sobre a política, né? Vamos falar sobre Barueri. Barueri, ela é reconhecida
por uma cidade ter bastante estrutura e qualidade no serviço público. Sim. Referência na região, né? Mas nenhuma cidade ela está livre dos seus desafios diários, tanto na saúde como na educação. Na sua visão como vereador da cidade, quais são os 3 principais problemas que Barueri enfrenta que você acha que precisa melhorar na cidade? Então, Barueri, ela é ótima, mas ela poderia ser extraordinária pelo tamanho do orçamento, né, dos investimentos que lá tem. Barueri, hoje, nós vamos aprovar aqui na Câmara esse ano 6 bilhões e 500 milhões do orçamento. Tá? Para uma cidade de 63 quilômetros quadrados. Né? Então, a renda per capita é gigantesca também. O PIB, né, o Produto Interno Bruto, é gigantesco. E por que tem ainda as suas necessidades? Por que ainda a gente padece da saúde, da educação e agora da mobilidade urbana, que para mim está gritante, né? Essas novas obras aí que o Estado entrou dentro da cidade de Barueri. Para mim, esses 3 são os 3 principais pontos. A saúde, tá? A educação, que agora começou a querer andar nos trilhos, porque entrou uma pessoa lá com boa vontade de fazer, que é o Cláudio Piteri, saiu o antigo, que era o Celso Furlan, que era um ser humano desprezível que estava lá na pasta. E agora essa questão da mobilidade urbana também, né? Do trânsito. O Estado veio para a cidade, mexeu, bagunçou toda a nossa cidade, não perguntou nada para ninguém, ou perguntou e não teve uma correta avaliação, né, dos problemas reais, né? Dos problemas reais, porque assim, se alguém vier mexer na minha casa, eu vou falar, olha, não mexe ali não, que se você pregar um prego ali, olha, tem um cano e vai estourar. Então, prega um pouquinho mais para cá, entendeu? Então não teve uma pessoa para orientar o Estado. Você viu lá, o Cassundé, o jeito que tá a saída da Castelo lá? Perto da padaria central lá em cima, isso, né? Cara, para você pegar lá para a região lá do Engenho Novo, Santana do Parnaíba, eles fizeram uma saída com uma faixa só, cara. Estreitou, é um absurdo, né? Estreitou algo que não tinha, o problema é que não tinha, que é aquele rabo na Castelo, aquele trânsito na faixa direita da Castelo antes, que não tinha antes, hoje tem. Então o Estado veio para querer melhorar, não escutou ninguém, saiu fazendo, ou não escutou, ou quem deveria orientar não orientou corretamente. Da forma correta. Entendeu? Então essa para mim é uma a Secretaria da Saúde. O que eu falo? Que eu acho que saúde e educação, você tem que ter técnicos, não tem que ser político. Então hoje tem muitos políticos nessas 2 pastas. E quando você faz política dentro de educação e dentro da saúde, você compromete toda uma geração, sabe? Você compromete uma geração. Porque se você coloca maus administradores na educação, poxa, você compromete o futuro de uma criança. Na saúde, você compromete vidas. Entendeu? Então, hoje tem muitos políticos que não conhecem da saúde dentro dessas pastas. E nessas pastas tem que ter técnico. Somente técnico. Entendeu? Então, eu acho que a cidade ainda padece desses feitos aí, da gente colocar pessoas corretas nos lugares corretos. E nem tudo é política, sabe, cara? E o que você falou é muito importante, porque são pastas que precisam de gestão, né? De uma visão geral, ampla, de tudo o que acontece no bairro, qual é a necessidade, ter a política pública de fato, sem politicagem. Sem politicagem, entendeu? A gente entende que todo processo político você tem que acabar agraciando com cargos e tal. Poxa, mas tem tanta pasta, sabe, que dá para colocar esse pessoal, mas, poxa, na saúde e na educação, não. Mas aí, por que eles querem? Porque dá voto. E pode até ir desde que a pessoa seja técnica. Não tem problema. Poxa, aí é show de bola. Mas geralmente não são. Então. E são os chefes, tá? Os chefes
políticos que mandam no pessoal técnico. Exatamente. Entendeu? E aí não anda. Aí não anda. E é um problema que não é só em Barueri, né? É um problema que é em todas as cidades. É uma cultura... Você vê casos acontecendo no ministério, né? No governo federal, você vê o cara que é o secretário de educação dando em cima da ministra da mulher. E aí, porque perde a noção das coisas, né? É o poste mijando no cachorro. Na verdade, exatamente. é isso. Esse linguajar aí. Cara, e dentro ainda da política, você foi um vereador, que nem eu falei, de terceiro mandato já. Sempre subindo as votações, viu? Isso subindo. É legal. Essa última você ficou entre os cinco. O sétimo mais votado da cidade. E ela, como que foi? Você fez parte da gestão do Furlan, ex-prefeito da cidade. Foi um prefeito que muitas causas, muitas bandeiras que você defendeu, igual você falou, foi dentro da gestão dele ainda, né, na base. Sim. Mas como foi para você essa questão, como tem sido? Eu acompanho um pouco as sessões, a gente vê um pouco aquele tratamento diferenciado que eles te dão, né? Não para bom, mas para ruim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse fato que aconteceu, você ter sido da base do governo Furlan, hoje você é oposição, mas eu costumo dizer que existe diferenças de ser oposição, não é uma oposição contra a pessoa em si, é oposição sobre melhorias, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que ocasionou isso e como tem sido a sua vida em relação a ser oposição na Câmara de Vereadores. Não é fácil ser oposição, não é fácil, né, ser oposição. Eu sempre pertencia ao grupo do Furlan. Aliás, a cidade de Barueri era um grupo só. Gil, Furlan, Zicardi, era um grupo só. Uhum. Então, eu sempre pertencia à base do grupo do Furlan. E eu me lembro, quando o Furlan perdeu as eleições, o Zicardi, que era de 2012, ele perdeu as eleições, eu fui talvez o único que tenha ficado com ele. Porque assim, como que acontece hoje no Brasil, cara? E é algo que eu não consigo fazer isso. Eu acho que o certo é certo e o errado é errado, independente de onde você esteja. Quando o Furlan perdeu as eleições, sabe o que aconteceu? Todos correram pro Gil, que na época era poder. E eu fiquei junto com o Furlan. Fui o único, cara. Eu me lembro até hoje que a gente estava assistindo a sessão de julgamento das contas dele. E cada um que votava assim contra ele, pessoas amigas, pessoas que defendiam, né? Defendia, tal, mas votava na cara de pau. Não, voto contra. E a gente assistindo assim, ele comentava, olha, isso aí a gente fez um projeto no bairro dele, isso aqui, não sei o quê, isso aqui. Ele falava de cada um. E aí, tem coisas, cara, que são inegociáveis pra mim, sabe? O certo é certo e o errado é errado, independente de onde você estiver. E quando o Furlan retomou o poder, eu comecei a verificar que o que ele falava, ele não colocava em prática, sabe? Nessas questões, assim, do certo, errado. Então, ele tinha um irmão, o Celso Furlan, que foi secretário de Educação, que ele sempre chicoteou a educação. Ele sempre impôs a sua liderança de forma muito hostil, sabe? De forma muito desrespeitosa com os educadores. Isso inadmissível, né? Inadmissível e é um fato que todo mundo conhece na cidade. E o Furlan também conhecia, mas, poxa, peraí. Quando é que você vai frear seu irmão, o ímpeto do seu irmão? E aí, o que aconteceu, Cassundé? O fato que aconteceu, começou a acontecer, desmoronar tudo. Eu recebi um professor lá que me falou do enquadramento dos professores de inclusão da cidade. Antes eles eram agentes de inclusão e nós desenhamos um projeto em que esses agentes de inclusão, eles passaram a ser professores de inclusão. O Celso, incomodado comigo, começou a falar, viu? Me chamava de ministro da educação, você quer mexer em algo que você não conhece, não sei o que. Então, começou aí, né? Falei, poxa, caramba, estou tentando ajudar, né? Tentando melhorar o governo, colocar
dar crédito para quem merece crédito. Os professores de inclusão, eles entraram no concurso público com pós-graduação e tal, mas eles não, na hora o cargo deles lá estava mal desenhado. Então a gente reenquadrou e fizemos um projeto e o Furlan aprovou, sabe? Furlan aprovou, ok. O centro de referência, Furlan aprovou, ok. Esse mesmo secretário, chegou um dia, eu não sei o que aconteceu nesse dia, ele deu uma canetada e tirou os acompanhantes terapêuticos. Os acompanhantes terapêuticos das escolas, das salas de aulas. Os acompanhantes terapêuticos são pessoas que cuidam das crianças com deficiência dentro da sala. Agora, você imagina você levar seu filho... Meu filho tem acompanhante terapêutico até hoje. São acompanhantes... São de clínicas particulares. Vamos supor, eu tenho um filho que estuda na rede pública, mas ele faz o tratamento em rede particular. Em clínica particular. A clínica disponibiliza para a escola um acompanhante terapêutico. Tá? Então, é um profissional que não é da rede, mas ele é um apoio para esse aluno. Certo. Então, lá, na época, tinha mais ou menos umas 300 pessoas dessa situação. Ele, numa canetada, falou assim, a partir de amanhã não entra nenhum AT nas minhas escolas. Nas minhas escolas, né? Ele acha que era dele. E aí, cara, as mães ficaram enlouquecidas, me chamaram e tal, e foi numa terça-feira, no dia de sessão. Me chamaram e foram lá na sessão. Como que eu vou fazer para mandar meu filho amanhã para a escola? Meu filho não consegue ficar, eu trabalho, você não manda meu filho... Como é que o AT não pode, o acompanhante terapêutico não pode entrar nas escolas? Era uma regra. Ele fez assim, de manhã, acabou. E aí eu peguei o microfone, cara, nesse dia, da base, tá? Eu na base do governo, mas eu arrebentei esse sujeito. Arrebentei, sem dó. Tem até o discurso na íntegra lá tá até hoje. Dia 15 de agosto de 2023, mas eu arrebentei esse sujeito. Aí esse rapaz, ele saiu lá da secretaria com os capangas dele, foi lá na Câmara tentar me agredir, falar, me ameaçar. Depois eu fui na delegacia, fiz boletim de ocorrência, fui no Ministério Público, no mesmo dia, fiz vídeo, falei com o promotor de justiça, falei que era ilegal essa ordem dele e tal. Aí, às 6 horas da tarde, 18 horas, ele retirou essa ordem e tal. E aí, isso em 2023, ficamos assim, de rusga, sabe? Isso dentro da administração. Mas o que esse cara começou a fazer? Começou a perseguir os professores que me apoiavam, os diretores, começou a perseguir esse pessoal. E aí, para quem que você vai pedir guarida? Para o chefe, né? O Furlan, chefe do executivo. Furlan, sou da sua base, mas olha o que o seu irmão está fazendo comigo. Deixa meu irmão quieto. De novo. Furlan, deixa meu irmão quieto. Furlan, deixa meu irmão quieto. Então, assim, o que eu entendi? Que o sangue falava mais do que o bom senso, sabe? Então, ele estava me prejudicando dentro do governo. Foi aí que o Gil me chamou e eu tive a oportunidade de conhecer o Gil e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida em relação à política. Fui vereador na oposição, com a minha maior votação que eu já tive, 3.600 votos, 1.000 votos a mais do que quando eu estava na base. E tive a oportunidade de conhecer de perto o Gil, a família do Gil. Descobri que ele é um grande ser humano, sabe? E hoje lá a Câmara está composta de 20 pessoas da base e um da oposição. Eis-me aqui. E na eleição de 2024 elegeu uma boa base de oposição, né? 9. Mas aí cada um... A gente não vai julgar, eu não vou julgar, porque cada um tem as suas... individualidades, né? A minha causa ele não depende de governo, tá? As minhas pautas não dependem do governo, é orientação para as mães atípicas, ir atrás de benefícios, né? LOAS, convênio médico, a gente tem advogados que vai atrás do direito dessas pessoas, então eu não dependo de políticas públicas, aliás, da máquina pública para fazer política, entendeu? Então, sim. Isso que... te dá uma independência, independência, né?
E dentro disso, Alan, da sua atuação na Câmara, recentemente teve uma sessão onde você falou em referência à cesta básica, né? Sim. Hoje o funcionário público de Barueri, ele recebe esse benefício, né? A cesta básica em si, o alimento, né? O alimento, né? É. E a logística, eu também concordo que ela é um pouco ultrapassada, né? Às vezes a pessoa não mora na cidade porque é funcionário da prefeitura, é concursado, é de outra cidade, aí tem que ir até um local, aí enfrenta transtorno, enfrenta fila, estresse, às vezes é uma senhora que não tem carro, precisa pedir ajuda ou vai de Uber, Exatamente. acaba tendo um custo muito grande. E você defendeu a questão do vale alimentação. Você concorda que não tem lógica, cara? No século XXI, você não poder escolher o que você quer comer? Tem pessoas que têm seletividade alimentar, que não pode não lidar com glúten, com lactose, que vem de fubá nessa cesta, cara. Pô, eu não como fubá, por que eu tenho que comer fubá que você tá me dando? Eu não posso escolher, cara. Sabe? Então, existem alguns interesses escusos que me faz pensar que a manutenção dessa cesta básica é de interesse, sabe, de um grupo. E aí eu levantei essa pauta. E alguns vereadores falaram, pô, mas você está levantando isso agora? Por que você não levantou isso antes? Falo, pô, mas qual que é o tempo de levantar uma Se eu tô vendo uma que tese? não tá bom agora... Se eu tô vendo agora, eu fui até o local onde entrega lá, que é na Secretaria de Educação, que é um pátio, cara, eu fiquei horrorizado. É uma fila gigantesca. Eu achei que... quando a primeira vez que eu fui, eu vi uma fila gigante. Eu falei, o que é isso, né? Essa fila do quê? Será que é essa fila gigante de carro aqui, esse trânsito? Pra pegar a cesta básica, cara. Pô, cria um vale alimentação que dê pra você ir no mercado, você comprar o que você quiser e acabou. Eu acho que até pode você fazer esse vale para você incentivar o comércio da cidade para ser utilizado na cidade. Poxa, também você vai fomentar o comércio local, você vai dar independência para a pessoa comer o que ela quiser. Pô, a comodidade de você ir lá no mercado ou em qualquer lugar e passar seu cartão e acabou, tem o saldo lá, o X saldo, sabe? E aí eu levantei essa tese lá e alguns nobres ficaram bravos comigo. Por quê? Porque falou que eu estava fazendo politicagem em beira de campanha. Poxa, eu tenho 54 leis, cara, não dá para eu fazer 54 leis perto de eleição, sabe? Uhum. Então eu trabalho o tempo inteiro e eu vou continuar, sabe? Eu vou continuar. Terça-feira agora recomeça as sessões, eu vou continuar exigindo o vale alimentação para essa locomotiva da cidade, né? Que a cidade só é forte desse jeito porque existem funcionários públicos dedicados, sabe? Uhum. A maioria são dedicados. Tá? Tem alguns aí que acabam atrapalhando, né? Mas a maioria são dedicados. Poderia ter uma conversa, porque eu acredito que uma pequena parte ainda queira receber o físico. Lembrei a palavra, o físico. Sim. Pequena parte. Mas bem pequena, viu? Mas exato. Bem pequena. Mas aí faz esse tipo de serviço. Ó, você pode ter o direito ao vale ou pegar a cesta básica de fato. E aí abre isso. Porque tem gente que, eu gosto disso, eu uso tudo e tal, que é uma cesta boa, a gente não pode negar. É uma cesta... É uma cesta boa, mas as questões de armazenamento, onde, né? Como elas são armazenadas? Quando o funcionário não vai lá buscar, para onde que vai essa cesta? Volta para onde? Para quem? Não existe essa transparência, sabe? Então, poxa, você dá um cartão vale alimentação. Poxa, teve um dia, cara, que a gente tava lá, foi fazer uma matéria lá sobre isso. Uma pessoa de Piracicaba aposentada. Ela saiu lá de Piracicaba. Não faz sentido. Pra pegar uma cesta aqui, cara. Pô, ele serviu o município, as pessoas serviu o município tanto tempo pra ter que sair lá da cidade dela, pra não perder a cesta. Então não faz sentido, sabe? Então é uma luta que a gente tá travando aí e eu acredito que a gente deva conseguir, viu? Boa. E dentro da Câmara, você consegue ter, você tem a sua autonomia, mas muitas vezes quando você apresenta requerimento, alguma coisa, você é barrado ou existe dentro da Câmara, por você ser oposição,
os vereadores aprovam seus projetos, porque a gente tem isso em Carapicuíba. A vereadora Vanessa Maia, que não é da base, Sim. né? Tudo que ela apresenta que é a favor do povo, os vereadores da base acabam barrando, não aprovando, não indo para frente, requerimento. Como que é essa articulação dentro da Câmara? Olha, no geral, eu tenho uma boa relação com a Câmara, tá? Uma boa relação. Tanto é que, como eu disse, o grupo foi sempre o mesmo, sabe? Então, hoje, a oposição que eu faço não é aquela oposição Pessoal. é uma oposição para falar, olha, vamos tentar ajustar isso aqui que tá errado, vamos cobrar isso aqui que tá errado, vamos fazer isso, vai ser legal. Eu fazia, olha, eu era oposição dentro da base, eu já fazia isso. A maneira que eu atuo hoje é exatamente da mesma maneira que eu atuava dentro da base. Não muda nada, não muda nada. Eu sempre fui muito, igual eu te falei, Cassundé, certo é certo, errado é errado, independente do partido que você esteja, da base que você esteja, entendeu? Então eu não tenho problema com os meus amigos, não tenho esse negócio, eu já provei sozinho lei lá, sozinho, tá? Já coloquei lei lá, eles acabam votando, a gente tem uma certa coerência legal lá entre os pares, não tem, quando é bom, a gente vota a favor, quando não é bom a gente vota contra, e também quando vem lei lá do prefeito, eu voto a favor quando eu acho correto, e quando eu não acho correto, ou eu peço vistas, e aí as vistas são derrubadas, mas eu peço, ou então eu voto contra, sabe? Então assim, eu faço o que eu acho correto, cara. É isso aí, bacana. Falando ainda sobre política e 2026, Alan, você está com um desafio novo aí. Sim. De um projeto que vai além de Barueri, né? Você ser um representante a nível federal, Exato. no governo federal. E eu queria que você falasse um pouquinho que a sua experiência como vereador, você acredita que vai trazer para você uma boa bagagem, né? Hoje você já é oficial como candidato a deputado federal pela União. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu projeto, a experiência que você tem aí como 3 mandatos como vereador, que isso vai te agregar nesse desafio agora aí das eleições de 2026. Cassundé, o que me levou a ser candidato a deputado federal foi a necessidade de a gente poder ajudar pessoas de outras cidades. Tá? Eu contei um pouquinho aqui da minha história do autismo em Barueri, que nós viramos referência, que pessoas de outra cidade, que políticos de outras cidades vão lá atrás para a gente mostrar as leis, para emprestar as leis, mas munícipes também, cara. Você imagina uma pessoa de uma cidade vizinha, vai lá com o seu filho e fala, olha, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço com meu filho não está desenvolvendo do jeito que eu acredito que ele esteja. Só que eu não moro aqui na cidade. Eu moro em outra cidade. Cara, o coração dói, cara. Sabe? Aperta. Porque são vidas, meu. São vidas, são expectativas. São mães que querem o desenvolvimento do seu filho. E o seu braço fica curto para você ter que cuidar só de pessoas dentro da cidade. Sabe? Como eu disse, dentro da cidade de Barueri, a gente consegue ainda algumas coisas, consegue cuidar, sabe? Os nossos projetos, a gente tá ajudando muita família atípica. Mas e as pessoas de fora? Como é que eles vão cuidar dos seus filhos? Cara, isso foi algo pessoal mesmo, sabe? Então, toda a cidade existe grupos de mães atípicas. De 650 cidades do estado de São Paulo, tem mães atípicas em todas. E aí nós estamos chegando, o nosso trabalho chamou atenção não só da região, mas de todo o estado, sabe? Muitas pessoas de várias cidades procuram a gente, tá muito legal. A rede social, né, hoje ela dá voz para todo mundo e ela tem um alcance inimaginável, as pessoas estão enxergando a nossa luta, olha que legal, levam o modelo do nosso trabalho para outras cidades, mães atípicas de Itu, que estão com a gente, Araçatuba. Então, assim, a gente tem
tem feito um trabalho bem legal que tá chamando a atenção, e aí não tem como eu negar um pedido das pessoas, tá? As pessoas falam, olha, eu quero um representante que faça no estado de São Paulo o que você está fazendo em Barueri. Então é isso, cara, que me levou a vontade de ajudar mesmo as pessoas. E é de verdade, é autêntico. E como que tá essa pré-campanha, Alan, como deputado federal? Você tem visitado algumas outras cidades, tá já aí rodando, vendo as necessidades. Sim. E vendo o que dá também para fazer, né? O que tem em Barueri, que eu costumo dizer que é o básico, que muitas outras cidades não têm, né? E como você vê essa necessidade nas outras cidades aí? Como tem sido isso? O centro de referência do autismo é aquilo que eu te falei no começo da nossa conversa. Junta todas as terapias em um lugar só, para a mãe não ter que ficar andando, né? Porque é ruim. O meu sonho é que todas as cidades do estado de São Paulo tenham um centro de referência do autismo. Como que você consegue isso? Através de emendas, através de financiamento, sabe? De verba, para você fazer isso nas cidades, nas menores cidades. Porque tem autista em todas as cidades, né? E como é que essas pessoas estão sendo tratadas? Tem lugar que a gente nem sabe, cara. Tem lugar que essas crianças estão escondidas dentro de casa. A mãe não sai dentro de casa com essas crianças. Tem mães que se matam, sabe? Não aguenta. O ser mãe atípica, o estresse de ser mãe atípica é comparado a um soldado na guerra. Pesado, entendeu? Hein? É pesado, é pesadíssimo. Então, não sei se você tem filho. Não. Você não tem filho, né? Então, para quem tem filho aí, imagina só, cara, você vê toda a sociedade andando num caminho, e seu filho, ele vai conseguir chegar lá, mas ele tem outros caminhos, é um caminho um pouco mais longo, mas ele vai chegar. Uhum. Só que você tem que dar condição para ele. Um pouco mais de dificuldade, no tempo dele. No tempo dele, mas dá condição para ele. Se você der condição, ele vai chegar lá e vai arrebentar, cara. Vai ser muito bom, entendeu? Mas a política pública tem que dar condição para essas pessoas que não têm como tratar seus filhos, sabe? Precisa aí ter bons representantes. E a gente está é um ano decisivo. Né? Então é isso, está muito boa, eu estou surpreso, né, com a aceitação na cidade de Barueri. Lá só eu sou o candidato a deputado federal, né? Que é de Barueri, né? Agora o grupo político está tentando trazer uma pessoa aí, um representante que não é da cidade, nada contra, mas a gente é da cidade, conhece as demandas, assim. É uma luta grande de verdade. Novo, né? Não vai ser fácil, mas nós temos aí muitas mães aí mães, pais, famílias aí que conhecem nossa causa, não só do autista, mas também da nossa atuação dentro da Câmara, né? Esse fato de você... Poxa, é muito mais fácil eu ter ficado junto com o governo. É muito mais fácil você ser um político dentro da base. E aí as pessoas estão falando, poxa, isso que você fez requer coragem, cara. É muito difícil fazer, sabe? Aí eu volto a falar, o certo é o certo e o errado é errado, independente de onde você esteja. E eu escolhi estar na oposição porque tem valores que são inegociáveis. Show, é isso aí, você tem um posicionamento, né? Você pode dormir tranquilo, não tem... Cara, você tem essa autonomia, você pode, se tiver errado, você vai falar igual você falou. Isso que você falou foi bem lembrado. Quando o Zicard perdeu, o grande Zica, tem um grande amigão dele, você manteve a sua lealdade. Ao Furlan, né? Na época. E era o Gil que era o... E eu lembro que você tinha um slogan que você usava... Pode falar? Pode. Amigo do Furlan, vota no Alan. Era isso. Quando você foi candidato a deputado. Exatamente. E aí depois que eu ganhei a eleição, eu coloquei... Depois que eu ganhei a eleição, essa última aqui, eu coloquei assim... Amigo do Alan, vota no Alan. Eu tive mais voto do que quando eu dependia dos amigos do Furlan, entendeu? Então assim, a gente... cortou um pouquinho o cordão umbilical, né? Mas eu tenho o maior respeito, tá? Mas a gente, mesmo na dificuldade, a gente tem que ir pelo que é certo. O que acredita, né? O que acredita.
E aí, falando ainda sobre a política, você está sendo muito leal ao Gil, né? E eu acredito assim, pelo que a gente acompanha na política, na região, ele te vê como o candidato dele a deputado federal, né? Sim. Pelo trabalho, reuniões, os encontros, você sempre divulga esses conteúdos, né, de Sim. encontro com o Gil. Como que você vê esse peso, né, de um nome como Gil Arantes, prefeito, deputado estadual, pela nossa região, pela cidade de Barueri? Como você vê a importância do nome do Gil estando dentro da sua campanha, Alan? Poxa, eu me sinto privilegiado, prestigiado, mas o que levou a esse prestígio foi a fidelidade mesmo, sabe, aos ideais, sabe, o Gil, cara, é um ser humano fantástico. O Gil foi um grande político, né, na cidade, é um grande político na cidade, 3 mandatos como prefeito, e a bagagem que ele tem e eu poder usufruir desse nome dele, né? Como um apoiador, mas um apoiador de fato, real mesmo, né? Aquela vez quando eu fui candidato lá com outro prefeito, deputado também, ele não me deu o apoio que o Gil tá dando. Ele falou, quer sair, sai. Sair, não fez a mesma coisa que o Gil está fazendo hoje. O Gil hoje está pegando as lideranças dele, os amigos dele, e fala, olha, meu candidato é esse cara aqui, ó. Articulando, entendeu? né? Tá articulando mesmo. Então, a força tá grande, cara. Tá gigante aí, tá dando medo, tá colocando medo aí no pessoal aí, viu? Que tá com um monte de gente apoiando aí, né? Toda uma máquina apoiando um candidato aí de fora. E só o Gil e mais os aliados e mais o nosso trabalho e mais a nossa postura e nosso posicionamento, a gente vai bater de frente aí, viu? Boa. Dentro do partido, você hoje está dentro do partido União, União, né? Brasil. União Brasil, que tem uma federação, é a União e o Progressista. PP. União Progressista. Como que você vê hoje essa conjuntura a nível para o governo federal, para a Câmara Federal? O partido hoje, você teve uma ideia de quantos deputados eles fazem uma projeção para fazer? Você tá nessa briga aí entre os principais? Não, tô na briga. Não vim para dessa vez. Em 2016 eu vim para projetar. Dessa vez não, a gente veio para ganhar mesmo, para buscar uma cadeira aí, tá dentro do União Brasil. O Gil tem um respeito gigante lá, né, no União Brasil. O Gil, ele é do União Brasil desde 85, quando era o PFL. Sim. Daquela época lá, então ele nunca saiu desse partido. Então ele tem um respeito gigante lá. E ele me concedeu a legenda, né, fomos lá falar com o Milton Leite, que é o presidente de honra aí do partido. Mostramos aí nossos números, as nossas ideias e a chance de ganhar a eleição é muito, muito, muito clara, tá? A gente não veio só para Barueri, vou fazer Barueri, né? Barueri vai ser aí 80% da nossa campanha na cidade de Barueri, mas o restante a gente vai fazer através de mídias sociais, atingir todos os grupos de mães atípicas da cidade, mostrando nosso trabalho e pedindo o nosso apoio aí. Show de bola. Quem são os nomes hoje, Alan, dentro do União? Tem algum deputado federal já? Como que tá? Você falou de números, né? Então, nós fizemos uma conta lá, eles falam em 14, 15. Caramba. Se o Pablo Marçal conseguir registrar a candidatura, que eu acho que ele consegue, esse número pode subir. Tá? Então, aí a gente fala aí em 70 mil votos, a gente consegue beliscar uma cadeira aí. Um número bom. Então, Tem muito trabalho, né? Não é fácil, mas é algo que é alcançável. Né? Não é impossível. Não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Tá? E a gente veio mesmo para ganhar. Disputar, né? Pra ganhar. Eu acho que essa eleição, esse ano de 2026, em relação à nossa região oeste, né? Que
é uma população bem numerosa, mais de 2 milhões de habitantes, né? Sim, gigantesco. E a gente tem uma capacidade de ter bons representantes, tanto na Assembleia Legislativa como também no governo federal. Sim. Dá para fazer aí vários deputados federais e fazer com que a região se desenvolva, né? Então isso eu acho que é muito importante para nossa população que tem aqui, nos acompanha assistindo, conhecer de fato os nossos candidatos, né? Os candidatos da região e as bandeiras, o que mais se identifica. Nós temos aqui, eu entrevistei também o Ribamar, né? Deputado federal da cidade de Osasco aí. Então, nós temos bons nomes aí. Sim. E muitas vezes o que você falou é real. Vem gente lá do interior, gente que é da mídia, que é influencer e ganha voto. A gente teve em Carapicuíba, em 2022, o mais votado para deputado federal, nada contra a pessoa, mas foi o Boulos. Foi o mais votado. E sendo que tínhamos nome da região. Tudo bem, elegemos o Ribamar como deputado federal, mas é o candidato nosso vizinho que está aqui perto. Nós tínhamos outros deputados. E aí vem de fora. A gente teve, graças a Deus que em 2022 não, mas nós tivemos uma eleição, acho que a primeira do Tiririca, como mais votado na cidade. Já pensou? Mandou uma emenda de 50 mil reais de fralda. Tudo bem, ajudou uma instituição, mas só foi isso. Só fez isso pela cidade. E hoje a gente tem bons nomes, e isso eu falo de verdade. Nós temos aqui o Vala Miranda, temos o Ribamar, temos outros candidatos da região que têm trabalho e que merecem esse voto. Então, Ala, deixa aqui suas redes sociais para o pessoal também conhecer. Valeu, obrigado. Minhas redes sociais, o Instagram é Alan Miranda mesmo, Alan com 2 L's, Miranda. Facebook também, TikTok, lá estão as nossas ações. Quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, eu tenho certeza que vai se encantar com o trabalho que a gente faz. Tem trabalho, tem política. Transformar vidas, cara. Impactar. É sensacional, cara. Ontem eu fui entregar um benefício, amanhã eu vou entregar um outro benefício. Pessoas que estavam, quando eu falo benefícios, é o LOAS, né? Um benefício que estava travado lá, e a gente entra de forma jurídica, a gente consegue. Legal. Cara, não tem preço quando você vai entregar esse benefício para uma família que não tem condição. Então é transformação de vidas, cara. Impactar e fazer a diferença. Vidas, Nós estamos caminhando para os momentos finais aqui do nosso bate-papo. Muito mais legal. De 1 hora já. Muito legal, cara. Vou falar que tem conteúdo para mais umas 2 horas. Tem bastante tempo aí. Mas eu queria que você falasse, Alan, como você se enxerga daqui 5, 10 anos. Estou falando na política, na sua vida pública. E qual legado você gostaria de deixar para que as pessoas... quando lembrassem do seu nome, o que você gostaria que essas pessoas lembrassem de você? Esse cara transformou minha vida com políticas públicas. Eu acho que é isso, cara. Legal, bacana. Esse cara transformou minha vida através das políticas públicas. E, cara, não tem preço isso. Não tem preço. Não tem preço. Eu me emociono, sabe, o Cassundé, porque... Igual você falou, a gente sente na pele a dificuldade de um pai, de uma mãe que corre atrás dos benefícios dos seus filhos e não sabe o que fazer. E a gente que é pessoa pública conhece todo esse trajeto. Por que você não pode compartilhar isso com as pessoas, entendeu? Então, isso que eu tenho feito, cara, todos os dias. O autismo, ele me fez enxergar as coisas simples. Dar valor nas coisas simples. Enquanto tem um pai falando pro seu filho ficar quieto, não mexe comigo, para de falar. E o meu sonho é que meu filho fale papai. Entendeu? Então, assim, é gratificante, cara. Todos os dias a gente transforma vidas através da política. E é de verdade. Sim, sim. Existem pessoas boas na política. Eu acho que, às vezes, a mídia, a televisão, ela mostra muito... que vamos se desligar da política, deixa isso para lá, mas eu acho que é através da política que a gente transforma vidas, impacta. Então, é a minoria que não vale a pena, mas a maioria muitos têm muito trabalho, né? O que falta é as pessoas se interessar por isso, correr atrás, saber, entender como que funciona o dia a dia. Alan, gostaria de agradecer pela sua presença. A gente já se conhece aí há um bom tempo.
tenho acompanhado o seu trabalho aí. Para mim foi uma honra ter você aqui, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto. Lhe desejo muita sorte nessa sua empreitada aí. Que Deus continue te usando nessa causa. Gostaria que você deixasse aí suas considerações finais. Eu queria, antes de deixar as considerações finais, se tiver tempo, eu queria te fazer um presente aqui, né? Que é a camisa de conscientização do autismo. Tá? Uma bandeira importante. Como eu disse, as pessoas que não estão envolvidas diretamente com o autismo, elas têm que saber. Então isso aqui tá para você, e quando você colocar essa camisa, você vai saber que você está propagando e fazendo conscientização aí, tá? Através dessa camisa. E esse adesivo aqui também, tá bom? Legal. Que quando você vê um adesivo, você, pessoal, quando vê um adesivo desse aqui, ó, tem um autista, ou tem pessoas que são simpatizantes da causa, que vai divulgar a causa, tá? E um recado: se você não conhece um autista, se você não tem um autista na família, é fato que logo você vai ter. Então se prepara, o mundo tem que estar preparado para essa nova geração, essas novas pessoas que estão vindo aí, a gente tem que saber lidar, tá bom? Top, show de bola. Isso aqui a gente vai colar no carro lá, pode fazer o vídeo para fazer a divulgação. Pode deixar suas considerações finais no encerramento do nosso programa, para as pessoas que nos assistem, nos acompanham aqui no Instagram, Facebook. Muito obrigado, né, novamente aí pelo espaço. É sempre bom falar de uma pauta que a gente gosta, falar de políticas públicas, de transformação de vidas. Nós estamos à disposição, a minha assessoria, as minhas redes sociais que eu já deixei aqui, Alan Miranda, para conhecer um pouquinho do nosso trabalho e fazer de políticas públicas, né? Transformação de vidas. Eu acho que esse é o legado da política. Você me perguntou aí, né, como eu queria ser conhecido daqui a 10 anos, de um cara que conseguiu transformar vidas. Tá? E essa transformação ela tem que começar agora. Show de bola. Valeu. É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Se você ainda não é inscrito, se você é amigo do Alan, se inscreva aqui no nosso canal, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo também, para que as pessoas possam conhecer. Toda semana nós temos aqui conteúdo tanto no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Um forte abraço a todos, até a próxima, valeu! Valeu!